Olá, meu povo e minha pova, como estão vocês? Tudo bom? Hoje eu comecei chamando vocês de meu povo e minha pova para lembrar aqui de uma pessoa muito querida que aprove ao Senhor levá-la para a sua glória, que foi a Rosa Bianchi. A Rosa Bianchi, ela é uma pessoa muito querida nossa e conhecida inclusive do pessoal da nossa igreja, principalmente as mulheres vão se lembrar dela, porque ela falou num acampamento, lembra um acampamento que vocês foram? Acho que foi lá em Socorro, se eu não me engano, e ela trouxe a palavra para vocês. Deve ter sido uma bênção, eu não estava lá, mas eu imagino que foi uma bênção na vida de vocês. Pois é, o Senhor recolheu a Rosa e orem pela família para que Deus traga sobre a família o conforto de que eles necessitam neste momento. Isso aconteceu semana passada, na verdade. Foi por isso que eu comecei falando meu povo e minha pova. Ela gostava de usar essa expressão. Bem, vamos lá. A gente está falando sobre a nossa revista, Os Conflitos da Vida. No domingo passado a gente já começou a entregar as revistas, o pessoal que foi na igreja, algumas pessoas já pegaram. Então se você não pegou a sua revista, quando você for lá no culto presencial, fala com a Edneia e pegue uma revista, tá bom? Então lá no culto presencial a gente está entregando essas revistas. E nós vamos começar então a estudar esse tema a partir de fevereiro. Os conflitos da vida, que é um tema muito legal e muito importante para a gente neste momento, tá joia? A nossa proposta aqui no mês de janeiro não é falar sobre a revista ainda, embora seria bem legal se a gente fizesse, mas antes de entrar na revista, nós vamos estudar alguns temas que são relacionados com a nossa revista. O nosso plano, a partir de fevereiro, é começar com uma EBD presencial. Então você que gostava de ir da EBD, né, de levantar de manhã no domingo, ir lá estar com o pessoal de manhã, vai ter essa oportunidade a partir de fevereiro. 7 de fevereiro é uma ideia que a gente está tendo, então vai se preparando que provavelmente a nossa EBD ela vai ter uma modalidade presencial. Talvez a gente vai fazer também a EBD gravada, a gente não sabe ainda como vai fazer com a questão online, mas o que a gente está planejando é de fazer uma escola dominical presencial já a partir de fevereiro, tá bom? Isso é bênção, hein? Então vai se preparando, vai pegando sua revista e vai se preparando aí, porque o nosso estudo vai ser muito abençoado aí a partir de fevereiro. Como eu disse para vocês, agora no mês de janeiro a gente está estudando alguns temas que estão relacionados com a nossa revista, não são lições da revista, mas temas relacionados com a nossa revista. Na semana passada nós falamos sobre o conceito de alma e hoje vamos falar sobre o conceito de coração. Então fica com a gente aí, vamos aprender um pouco mais a respeito desse conceito que é muito importante na Bíblia, é fundamental, aliás, né? A conversão acontece no coração, então você deve imaginar que é um conceito importantíssimo e você vai ser muito abençoado com certeza através da lição de hoje, tá bom? Que Deus o abençoe, que você tenha então uma lição de muita bênção para a sua vida, para a sua alma e principalmente para o seu coração. Nós vamos continuar os nossos estudos a respeito da vida interior. Na semana passada nós falamos a respeito do conceito bíblico de alma, psique, você se lembra? E hoje vamos falar sobre o conceito bíblico de coração. Você já deve imaginar que o coração é um tema muito importante da Bíblia e é muito importante que nós saibamos o que a Bíblia tem a falar sobre isso. Vamos lá então? O coração, você sabe, ele é aquele músculo cuja função é bombear o sangue para todo o corpo. Se o coração para de funcionar, o corpo morre, porque o corpo precisa do sangue, que alimenta e nutre todas as suas partes. O coração, portanto, ele faz essa função de levar o sangue para todas as partes do corpo e por isso ele é importantíssimo, ele não pode parar. Já os antigos sabiam disso. Eles já tinham esse conceito e por isso eles já sabiam que o coração era importante e já usavam a palavra coração como símbolo de coisas que são centrais, como um exemplo ou um símbolo daquilo que realmente, sem o que nós não podemos viver. Isso de fato é que trazia a ideia ou o sentido de coração na literatura antiga. O Novo Testamento e o Velho Testamento, eles utilizam abundantemente a palavra coração.
Embora a Bíblia saiba que existe um coração de carne, um coração físico, e inclusive a Bíblia fala sobre isso, nós não vamos falar a respeito dessas coisas. Nós vamos direto ao coração no sentido figurado, ok? Na Bíblia, a palavra coração, ela é, no Velho Testamento, a palavra leb, ou a palavra lebab. Às vezes aparece leb e às vezes no Velho Testamento aparece a palavra lebab, como você vai ver daqui a pouco, tá bom? No Novo Testamento, a palavra coração, ela é a palavra cardia. Cardia você certamente conhece melhor, não é? Até hoje nós chamamos o coração de cardia. Por exemplo, quando você vai no médico de coração, você vai num cardiologista. O que é um cardiologista? É uma pessoa que estuda o cardia. Cardia, portanto, é o termo do Novo Testamento para coração. O sentido bíblico de coração é a vida interior. É isso que significa coração, para falar desse mundo interior. Você viu que a alma ou a psique, ela não destaca bem o mundo interior. Não seria exatamente o mundo interior, já que a psique é bem mais a vida física, não é? A vida no sentido físico. Ela pode ser até perdida, não é? Já o coração, ele é exatamente a vida interior, é o nosso mundo interior, o nosso eu interior, se podemos dizer assim, ok? O coração, então, na Bíblia, ele é, em primeiro lugar, a sede dos nossos sentimentos. Vamos ver os textos bíblicos? Deuteronômio capítulo 8, versículo 47 diz: Por não haverdes servido ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de lebe, ou alegria de coração, por causa da abundância de tudo. Vejam aí que o texto de Deuteronômio, capítulo 28, 47, ele fala da alegria de lebe ou a alegria de coração. O coração é, portanto, o lugar onde nós sentimos a alegria. Podemos até sentir uma alegria física, é verdade, né? Mas é no coração que nós sentimos a verdadeira alegria. O verdadeiro prazer é o prazer do coração, de estar alegre. A segunda coisa a respeito dos sentimentos, ou do coração como sede dos sentimentos, está em Salmo 21, 2. Concedeste-lhes o desejo do seu lebe, e não lhe negaste a petição dos seus lábios. Vejam aí que o desejo do lebe significa que o coração ele tem desejos. Quando você tem um desejo, o desejo ele está no coração. O lugar ou a sede do desejo, ele é esse mundo interior. Quando você quer uma coisa, né, antes de querê-la com o corpo, você quer primeiramente com o seu interior. Você deseja com o seu coração. Então o coração também é a sede do desejo. E lá em João capítulo 14, versículo 1 diz: Não se turbe o vosso cardia. Agora eu chamo cardia porque estamos no Novo Testamento. Credes em Deus? Crede também em mim. Jesus disse que não devemos turbar o nosso cardia ou o nosso coração. O que significa isso? Não ter medo. E por que ele fala não ter medo no coração? Porque o coração é o lugar do medo. Quem tem medo no coração. É lá que você sente o medo. Ele pode até se transformar numa demonstração física. Mas antes disso, o medo ele é um sentimento do coração. Tá certo? E um último texto que eu quero destacar é Filipenses 1,7 que diz: Como tenho por justo sentir isso a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu cardia. A expressão retenho em meu cardia significa eu amo vocês. Porque o amor, ele habita no coração, né? Mais do que tudo, penso eu, o coração ele é o lugar do amor. Talvez o principal dos sentimentos do coração, né? Ou dos mais belos dos sentimentos que o nosso coração é capaz de produzir está o amor. O amor, então, ele é o coração. Reter no coração. É muito comum a gente falar, né, que quando a gente ama alguém, que a gente dá o coração a essa pessoa, ou que a gente tem a pessoa no coração. Essa é uma ideia bíblica, de fato, já que o coração, ele é o lugar dos sentimentos, ok? Então, o coração, já vimos pelos textos bíblicos, existem muitos outros textos, mas esses são suficientes para entendermos que o coração, no sentido bíblico, é a sede dos sentimentos. O coração também é a sede dos pensamentos, não apenas dos sentimentos, mas também dos pensamentos. Juízes capítulo 5, versículo 15 diz: Pelo que ouvi-me, vós homens de entendimento, longe de Deus o praticar a maldade.
Homens de entendimento, na minha tradução aqui, talvez na tradução de vocês apareça a mesma palavra, é originalmente homens de lebabe, homens de coração. O que significa homens de coração? Significa homens que têm inteligência, né? Ouvi-me, homens inteligentes, ou homens que têm um mínimo de raciocínio. Longe de Deus praticar a maldade. Quem tem um mínimo de raciocínio vai pensar assim. Então, lebabe aqui significa o pensamento. Homens de lebabe são homens que pensam, homens que têm raciocínio, ok? O coração aqui, vejam, ele é a sede do pensamento. Jó 37:24 diz: por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios. A palavra aqui originalmente é Shakam Leb, ou seja, sábios de coração. Essa minha tradução, eu usei aqui a revista e atualizada, ela aparece apenas a palavra sábios. Mas originalmente, talvez até algumas traduções elas usem essa expressão, originalmente é Shakam Leb, ou seja, sábios de coração. Tá certo? Por que sábio de coração? Porque o coração é o lugar da sabedoria. Quem é sábio no coração. No sentido bíblico, é claro, tá certo? Então vejam vocês, o coração aqui é a sede de pensamentos. Pensamentos, portanto, até mesmo no sentido da sabedoria. Marcos 7:21 diz: pois é do interior, do cardia dos homens, que procedem os maus pensamentos. Vejam aqui que do cardia não tem só bons pensamentos, mas também maus pensamentos. Para o que a gente está tentando provar aqui, fica a ideia de que os pensamentos estão lá, sejam bons, sejam maus, ok? E também João capítulo 12, versículo 40 diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o cardia, para que não vejam com os olhos e entendam com o cardia. Vejam que Deus, ele endurece o cardia, e quando ele endurece o cardia, a pessoa não tem capacidade de entender. Por que um coração duro, ele torna uma pessoa impossível de entender? Porque na Bíblia o coração, ele representa a sede do pensamento. Se você fecha o cardia, você não vai conseguir pensar. Logo, você não vai conseguir entender. Aqui, portanto, é a ideia de que se Deus endurece o coração, a pessoa não vai mais conseguir compreender, não vai mais conseguir entender. Você entendeu? O coração, portanto, é a sede dos pensamentos. Você já viu que o coração é a sede dos sentimentos e agora você viu que o coração é a sede dos pensamentos. E finalmente, o coração é a sede dos planos e dos propósitos. É lá que você arquiteta os seus planos antes de colocá-los em prática, ok? Vamos ver isso na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu cardia. Vejam que antes de dar a contribuição financeira, a pessoa propõe no seu coração, ou seja, ele faz um plano no coração. Quanto eu vou dar em termos financeiros? E aí, antes de dar o dinheiro, ele faz um plano em seu coração. É o cardia que faz o plano. Atos capítulo 11, versículo 23, diz que Barnabé exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de cardia. O que está acontecendo aqui? Barnabé, ele ensinava ou ele pregava para a sua igreja que eles deveriam ter firmeza no seu coração. Por quê? Porque o coração é o lugar da firmeza. Antes de ser firme, né, na obra do Senhor ou no caminho do Senhor, na vida cristã, você começa a ser firme no seu coração. Eu, por exemplo, fiz planos para ficar firme com o Senhor até o fim da minha vida. Só que eu tenho muitos anos ainda para viver, né? Eu vou viver mais uns 50 anos ainda, provavelmente. O Senhor me dê tempo para isso, né? Me dê esse tempo todo, amém? O fato aqui é que eu não sei se eu vou ficar firme esse tempo todo. Mas antes desses 50 anos, eu faço um propósito no meu coração. E é isso que a gente precisa. A gente precisa fazer um propósito de coração. Tem que ser firme no cardia. Se você for firme no seu propósito, muito mais facilmente você vai conseguir realizar esse propósito quando você tiver que realizá-lo. É isso que significa ter o propósito no coração. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 17 diz: ora, Davi, meu pai, propusera em seu lebabe edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Veja que Davi, ele se propôs edificar uma casa no seu coração. Antes mesmo de construir um templo, ele tinha já construído um templo em seu coração. Ele fez um propósito, ele teve um plano
E o plano estava dentro dele, estava no seu coração. É isso que o coração faz. Ele arquiteta um plano. E finalmente, Êxodo, capítulo 36, versículo 2 diz: Então Moisés chamou a todo aquele cujo lebe o Senhor moveu, a se chegar à obra para fazê-la. Êxodo 36, versículo 2 diz que Deus, ou que Moisés, chamou aqueles que Deus já tinha movido no coração. Ou seja, Deus tinha colocado esse plano no coração das pessoas para que elas então fizessem a obra. E quando Moisés chamou, esse plano já estava lá no coração das pessoas, colocado inclusive pelo próprio Deus. Você viu aqui que o coração, ela é a sede dos planos e dos propósitos das pessoas, ok? Dos sentimentos, dos pensamentos e dos planos e propósitos, tá bom? Muito bem, o coração, ele é também o centro. Na Bíblia, ele é o centro e a totalidade da vida interior. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7 diz: Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o lebabe. O que significa isso? O Senhor olha para o coração. Quando o Senhor olha para o coração, ele vê o homem como um todo. Quando eu olho para um homem, eu só vejo uma parte. Essa é a ideia do texto. Eu só vejo o exterior. Mas Deus não vê apenas o exterior, Ele vê o coração. Não no sentido de que Deus vê o interior, mas não vê o exterior. Ele vê o coração no sentido de que Ele vê absolutamente todo o homem, a totalidade do ser humano. O coração, portanto, é a totalidade. Jeremias 31, 33 diz: Porei a minha lei no seu interior e as inscreverei ou escreverei no seu lebe, ou no seu coração. O coração, portanto, recebe a lei como um todo, na vida como um todo. Ter a lei no coração significa ter a lei como o centro, a totalidade da própria vida. Em Josué capítulo 22, verso 5 diz: Guardareis os seus mandamentos e vos apegueis a ele e os sirvais com todo o vosso lebabe e com toda a vossa alma. O que significa servir com todo o lebabe? Todo o lebabe é a totalidade da vida. Quem serve com o coração, serve com toda a vida. O coração, por ser o centro, ele é a totalidade, portanto, da vida humana. E finalmente Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 diz, e esse é o bem conhecido nosso, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu lebabe. Todo o teu lebabe significa que nós amamos a Deus com toda a vida. Você não ama a Deus só com o coração e outras coisas, né? Outras partes de você não ama. Por exemplo, o meu cérebro não ama a Deus, ou as minhas mãos não amam a Deus. Isso não é possível. Se você ama a Deus com todo o seu lebabe, significa que a totalidade da sua vida ama a Deus. O coração, portanto, é o centro e a totalidade da nossa vida e principalmente da nossa vida interior. Se o coração, então, estiver contaminado pelo pecado, como ele é o centro de tudo, então todo o ser estará contaminado. E esse é exatamente o problema do homem. Como o coração do homem ele é contaminado pelo pecado, conclui-se que todo o ser do homem está contaminado. O homem como um todo está contaminado porque o seu centro está contaminado. A sua própria essência foi contaminada. Não tem como outras partes também não serem contaminadas. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 1, é o primeiro exemplo que vamos dar dessa contaminação do coração. Pois é do interior, do cardia dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. A lista é bem mais longa, lá em Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Mas basta aqui para a gente entender que quando o coração está contaminado, é daí que vem todo o resto. Prostituição, furto, homicídio, adultério e tudo mais que desgraça e destrói a nossa vida. Tudo isso vem do coração. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 5 diz: segundo a tua dureza e o teu cardia impenitente, ou o teu cardia duro de coração, né? Entesouras ira para ti, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2,5 mostra que o coração ele é duro. Ele é impenitente. A pessoa faz o mal porque o coração é duro. É de lá que vem a dureza. E, portanto,
a corrupção de toda a sua vida. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz: sim, até hoje, ou até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o cardia deles. E não precisa colocar o véu nos olhos, né? O pecado não precisa colocar véu em lugar nenhum. Se ele colocar o véu no coração, todo o coração, toda a vida, todo o interior, todo o ser humano estará dominado pelo pecado. E é isso que o pecado fez. Ele coloca um véu no cardia. E colocando um véu no cardia, toda a vida está comprometida e, portanto, a pessoa não tem mais condição de compreender ou de aceitar a verdade de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso cardia ou um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Quando o coração se aparta de Deus, o ser humano como um todo também se aparta. Quando você se afasta de Deus, na verdade o seu coração se afasta primeiro. Não é assim que acontece com as pessoas? Antes de você se afastar de uma pessoa, você começa se afastando em seu próprio coração. Isso é muito triste, não é? Isso acontece na família. Antes de uma pessoa deixar a sua família, ele primeiramente abandona a família em seu próprio coração. Ele deixa de amá-la em seu coração. Antes de deixar um amigo, nós fazemos isso. Antes de deixar a igreja, por exemplo, ir para outra igreja, nós começamos a nos divorciar da nossa igreja e da nossa comunhão em nosso próprio coração. Aí a pessoa sai, simplesmente é natural que a pessoa saia, porque o coração já não está mais ali, né? Então o coração começa nesse processo de afastamento de Deus e quando a pessoa se afasta, então isso é simplesmente uma consequência daquilo que começou em seu coração. E Efésios capítulo 4, versículo 18 diz: entenebrecidos no entendimento, ou com o entendimento escuro, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu cardia. Veja que é o coração que é duro. E quando o coração é duro, então o entendimento ele fica obscurecido. A vida de Deus, ela fica apartada da pessoa e a pessoa ela é coberta ou cegada pela ignorância. Tudo começa no cardia, portanto, que é o centro corrupto do homem. O melhor retrato que nós temos de um coração contaminado, e talvez até o mais famoso, é Jeremias capítulo 17, 9. Lembra desse versículo? Se você não lembra, você vai lembrar agora quando eu ler para você. Enganoso é o lebe, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Veja que nesse texto, Jeremias está dizendo 3 coisas a respeito do lebe, ou seja, do coração. A primeira delas é que eu não posso confiar no meu coração. O meu coração é mau. Você não pode confiar. Você acha que sabe, mas não sabe. Você acha que tem a verdade, mas não tem. Você acha que é sincero, mas não é. Você acha que é verdadeiro, mas você não é. E em muitos sentidos, Jesus já disse isso, a pessoa até acha que é um cristão e vai descobrir diante de Deus, né, que ele não é. Ah, Senhor, eu profetizava, eu fazia milagres, eu falava língua, eu fazia maravilhas, e o Senhor vai falar, eu nunca vos conheci. Veja, o coração enganou. Então, não confie no coração, tá certo? O coração é mau. Segunda coisa que esse texto diz é que eu não posso conhecer o meu coração. Ele é incompreensível. Eu não posso conhecê-lo. Eu penso que me conheço, mas eu não me conheço. Muitas vezes eu digo isso, né? Eu me conheço. Nunca pense isso, tá certo? Uma pessoa sábia jamais vai achar que se conhece. Aliás, a própria filosofia já diz isso, que o maior nível de conhecimento que uma pessoa pode ter, foi Sócrates que disse isso, né? O maior nível de conhecimento que uma pessoa pode ter não é o conhecimento do universo. Você pode conhecer tudo, mas isso não seria importante. O mais importante é que você conhecesse a si mesmo. É daí que vem a famosa frase, né, de Sócrates, que aliás ele tirou de um oráculo que ficava em um templo que ficava na cidade de Delfos, que tinha inscrito na parede, conhece-te a ti mesmo. Essa, de fato, era um ideal grego, mas também é um ideal cristão, né? Conhecer a si mesmo, só que não através de mim mesmo, mas através do Evangelho e da presença de Deus em mim. Ao invés de me conhecer por mim mesmo, eu deixo que Cristo me conheça
e que Ele trabalhe na minha mente para que, através dele, eu me conheça. Que eu não me veja por mim mesmo, mas me veja com os olhos de Cristo. Esse é o ideal bíblico, portanto. Eu não posso conhecer o meu coração, ele é incompreensível. E finalmente eu não posso mudar o meu coração. O meu coração é o que é. Ele não pode ser mudado. Se você quer mudar o coração, então você precisa da graça e do milagre de Deus na sua vida. Deus tem um milagre tremendo para fazer nas nossas vidas, que é mudar o nosso coração, e nenhum milagre de Deus ou nada que Deus faça, de grandioso que seja, se compara a esse milagre. Nem mesmo a criação é tão grandiosa quanto a conversão de um coração, porque um coração ele não pode de fato ser mudado. O eu de uma pessoa não pode ser mudada. Há um hino muito antigo, né, que eu acho muito lindo, que dizia, ou que diz ainda, né, o hino ainda existe. Ele diz o seguinte: foi um milagre, sim, para as estrelas lá. Foi um milagre, sim, o mundo se formar. Mas quando me salvou e me resgatou, foi um milagre do amor sem par. Esse hino eu acho ele muito lindo, porque ele mostra que foi um grande milagre Deus criar o mundo. Mas quando Deus mudou o meu coração, quando Deus resgatou o meu coração, esse foi um milagre especial, porque foi um milagre do divino amor que Deus tem por nós. Só Deus pode mudar um coração. Bem, a obra de Deus, então, como estamos vendo, é exatamente curar o nosso coração de nosso pecado. Vamos falar sobre essa obra de Deus. O que Deus faz em nosso coração? Primeiro, Deus revela as coisas que estão escondidas no nosso coração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos cardias. Veja que a obra de Deus é manifestar os desígnios dos cardias, os segredos do coração. A primeira coisa que Deus faz é isso, ele manifesta o segredo, aquilo que está escondido, que nem eu mesmo conheço em mim, isso se torna manifesto para que também seja curado. É como se Deus abrisse as feridas do nosso coração para poder curá-las. Romanos capítulo 8, 27 diz: aquele que esquadrinha os cardias ou os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Deus esquadrinha, ou seja, ele faz quadradinhos para poder examinar um por um. E é isso que ele faz aqui com o coração, né? Ele divide o coração em quadradinhos e conhece quadradinho por quadradinho, no sentido de que ele conhece todo o nosso coração. Ele esquadrinha, ou seja, ele revela o que está em nosso coração. E finalmente, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 diz: assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos cardias. Deus prova os corações. Eu não conheço o meu coração, mas Deus o conhece e Ele prova o meu coração. Só Deus pode provar o meu coração, porque só Deus conhece o meu coração. Eu não me conheço, mas Ele conhece. Então, essa é a obra de Deus. Ele traz à tona aquilo que está escondido no meu coração. É por isso que a confissão é tão importante, porque a confissão é responder juntamente com Deus, né? Há uma obra de Deus em nós. Deus revela o que está errado e nós então colocamos isso para fora e expomos a Deus aquilo que está errado dentro de nós. Deus revela coisas escondidas do nosso coração. Em segundo lugar, a obra de Deus é converter e transformar os nossos corações. Não apenas Deus expõe o que está errado, mas Ele também converte e também transforma os nossos corações. Vamos ver? Atos capítulo 16, verso 14. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o cardia para atender às coisas que Paulo dizia. Vejam que foi Deus, foi o Senhor, provavelmente aqui o Senhor Jesus, né? O Senhor que abriu o cardia. Isso é uma obra de Jesus em nós. Ele abre o cardia. Eu não posso abrir, mas o Senhor Jesus pode. Então eu tenho que entregar o meu coração a Ele para que Ele o abra para si mesmo. O Senhor abre o nosso cardia. 2 Coríntios 4:6, porque Deus disse, ou o Deus que disse, das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nossos cardias, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É obra de Deus iluminar os nossos cardias. Eles são obscuros,
eles são escurecidos pelo pecado, eles estão numas trevas de pecados. Só que Cristo, ou Deus, Ele brilha em nossos corações para que eles sejam iluminados. E a iluminação é exatamente o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja então que Deus está convertendo, transformando os nossos corações de trevas em luz, de realidades fechadas para Deus em realidades abertas para Deus. Por fim, Deus preenche e habita em nossos corações ou em nossos cardias. Como é que Ele faz isso? 2 Coríntios 1, 22, 23 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos cardias. Ou seja, Deus coloca o Espírito em nossos cardias, em nossos corações. O Espírito habita em nossos corações. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos cardias o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Vejam que o nosso cardia recebe aqui o Espírito Santo de Deus, ou aqui dizendo melhor, o Espírito Santo de Cristo, já que é o Espírito de seu Filho, né? Aliás, é o mesmo Espírito, tanto de Deus quanto de Cristo. O fato é que esse Espírito vem ao nosso cardia e enche o nosso cardia, o nosso coração, ou o centro da nossa vida. Romanos 5:5, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos cardias pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Vejam como o nosso coração, então, ele vai sendo cheio com outras coisas. Deus tira o pecado, mas Ele enche com a sua presença, com a presença do seu Espírito, e agora em Romanos 5:5, Ele enche o nosso coração com o seu próprio amor. E finalmente Efésios 3:17, que Cristo habite pela fé nos vossos cardias. Cristo habita em nós, Ele mora em nós, e o lugar onde Ele mora é no nosso coração. O coração, portanto, ele é a habitação de Jesus Cristo. Vejam que obra maravilhosa de Deus em nós, não é verdade? Deus, portanto, ele preenche os nossos corações, habita em nossos corações e, portanto, a partir do coração, ele domina toda a nossa vida, porque, como já vimos, o coração é o centro da vida. Coração purificado e renovado pela obra de Deus em Cristo. Esse é, portanto, o nosso ideal. Como funciona, na verdade, um coração purificado e renovado? Como funciona? Veja lá, Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, 2 Tessalonicenses. Um coração purificado, ele é um coração fácil de ser guiado por Deus. Ora, diz lá em Tessalonicenses, o Senhor encaminhe os vossos cardias no amor de Deus e na constância de Cristo. Veja, o Senhor encaminha os nossos cardias. O Senhor leva o nosso coração aonde Ele quer, porque é fácil ser guiado. Quando o nosso coração é purificado, o Senhor o leva facilmente para qualquer lugar, né? Você não fica amarrado, seu coração não fica preso na sua vontade, na sua fantasia, na sua corrupção, no seu pecado. Não, esse coração pode ser conduzido facilmente por Deus. Esse é um coração purificado. Lucas capítulo 8, verso 15. O coração purificado por Deus, ele guarda a palavra de Deus. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com cardia reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Veja que o coração retém a palavra. O coração guarda a palavra. Aquele que tem um coração purificado por Cristo, ele guarda a palavra. A palavra entra nesse coração e ela fica lá. A pessoa não esquece a palavra. Aquela palavra fica remoendo, ela fica produzindo fruto no coração. A palavra não vai embora, não se perde. Ele ouve e aquela palavra fica produzindo, ela fica fomentando, ela fica, podemos até dizer, fermentando, no sentido espiritual, dentro do coração e de alguma forma então produzindo todas aquelas coisas maravilhosas que só a palavra de Deus pode produzir em nós. Se você não consegue guardar a palavra de Deus no seu coração, você então precisa purificar o seu coração, né? Porque quem tem um coração purificado guarda a palavra de Deus. Colossenses 3,15.
diz que aquele que tem um coração purificado possui a paz de Cristo. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos cardias. Veja que a paz de Cristo é que domina o nosso coração. Não é o conflito, não é a luta, não é a raiva, não é o ódio, não é o ressentimento, não é o medo do coronavírus, não é nada. É a paz de Cristo que domina. Quem tem um coração purificado está revestido com a paz de Cristo. Ele é todo paz de Cristo em si mesmo. E a paz o domina completamente. Ele não tem outra reação diante dos conflitos e dificuldades da vida, senão a paz de Cristo que habita em seu próprio coração. E finalmente, Hebreus capítulo 13, verso 9, o coração purificado por Cristo, ele é fortalecido contra falsas doutrinas, contra a mentira de um modo geral. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o cardia se fortifique com a graça. Veja que o nosso coração, quando é purificado por Cristo, ele é forte, a graça de Cristo na palavra de Deus, ela fortifica o coração e a pessoa não se deixa mais levar por qualquer mentira religiosa, por qualquer enganação, e há muita enganação por aí, mas um coração purificado, ele nunca vai se deixar levar por essas coisas. Ele é um coração realmente purificado e fortalecido pela palavra de Deus. Essa é a obra de Deus em nós e, portanto, é o que Deus faz em nós. Quando somos purificados por Deus, nós ficamos fáceis de ser guiados por Ele, guardamos a palavra de Deus com facilidade, muito facilmente possuímos a paz de Cristo e muito facilmente nós vencemos qualquer mentira que se levante contra a verdade de Deus. O que é importante então para os nossos estudos a respeito dos conflitos da vida? Vamos terminar então falando a respeito disso. Por que é importante para os nossos estudos? Primeiramente porque os nossos conflitos, eles têm um epicentro, que é o nosso coração. Talvez você esteja olhando para o conflito e pensando que aquele é o conflito, e na verdade o conflito está em outro lugar, ele está em seu coração. É o coração a sede dos nossos conflitos. Se o coração é a sede do conflito, significa que todos os nossos problemas têm origem no primeiro e maior problema de todos, um coração desviado de Deus. Esse é de fato o maior problema da sua vida e o maior problema de qualquer pessoa. É o fato de que o seu coração ele está desviado da presença de Deus, afastado da presença de Deus, afastado da glória de Deus, para lembrarmos aqui de Romanos capítulo 3, versículo 23. Esse é o maior problema das pessoas. Parece que as pessoas não têm consciência disso, não é verdade? Esse é o seu problema. Não é coronavírus, não é a família, o problema não é as drogas, o problema não são essas coisas. O problema de fato é o coração desviado de Deus. Se o meu coração estiver voltado para Deus, certamente os problemas vão ganhar uma nova dimensão e vão ganhar soluções vindas de Deus. Portanto, não adianta mudar o ambiente. Não é uma questão de mudar de casa, por exemplo. Eu vou mudar de casa ou vou mudar a minha casa, por exemplo. Não é uma questão de mudar de cidade, mudar de igreja. Não é uma questão de mudar de hábito. Eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou fazer aquilo outro. Eu acho que alguns hábitos até precisam ser mudados, né? Eu estou fumando, vou parar de fumar. Eu acho que já não devia nem ter começado a fumar. Eu estou bebendo, eu preciso parar de beber. Olha, você não devia nem ter começado a beber. São hábitos horríveis. Vou melhorar o meu vocabulário, vou falar palavras mais, palavras melhores. Muito bem, eu acho que não deveria, ninguém deve falar palavrão. O problema aqui não é o comportamento, não é essas coisas, não é aí que está o centro. Você tem que mudar o coração. Se você não muda o coração, você deixa um comportamento, mas você vai assumir outro. Você para de fumar para começar a beber. Você para de beber para começar a adulterar. Você para de adulterar para começar a mentir. Não tem jeito. Se o coração ele não é transformado, ele sempre vai pipocar no comportamento em alguma coisa que está errada, em algum pecado, em algum tipo de comportamento que desagrada a Deus e que vai destruir a tua vida. Então não adianta mudar essas coisas. O que você tem que mudar? Você tem que mudar o seu coração. A vitória de nossa vida, ela começa no nosso coração. Se você vence no coração,
você vai vencer também nas outras áreas da sua vida. Então comece com o coração, comece com sua vida interior. O negócio é você e Deus ali sozinho com Ele, na mudança, no trabalho do seu próprio coração. Você tem que trabalhar nesse nível com Deus, porque se você mudar o coração, o resto muda também na tua vida. A obra de Deus em nós consiste em mudar todo o nosso ser, a começar pelo nosso interior, o nosso coração. Não é que Deus vai mudar só o interior, não, Ele vai mudar tudo. Claro, você vai parar de beber, você vai parar de falar coisa errada, vai parar de mentir, vai parar de roubar. Claro, tudo isso vai acontecer na tua vida, mas Deus vai começar pelo teu coração. É dali que vem a obra de Deus, né? Vem o trabalho de Deus que vai invadindo, aqui, né, como Paulo diria em Romanos capítulo 8, vai invadindo os teus membros. E a partir do coração, chegando a todos os membros do seu corpo, santificando todos os seus membros, transformando todos os seus membros e a partir dele toda a sua vida e renovando todo o seu ser para a glória do Senhor. Mas começa no coração. Amém por isso? Quero terminar aqui com Hebreus capítulo 10, versículo 22, um texto que deveríamos decorar e que deveria ficar realmente como um alvo de nossas vidas. Olha que versículo lindo. Cheguemo-nos com verdadeiro cardia, em inteira certeza de fé, tendo o cardia purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Veja que o corpo há de ser lavado, mas antes da lavagem do corpo, ou seja, da lavagem exterior, eu preciso lavar o meu interior. O que é lavar o interior? É purificar o coração na presença de Deus, na palavra de Deus, purificar o coração juntamente com Deus, numa obra que Deus há de fazer em nós. Se você começar por aí, você realmente vai ter toda a sua vida dominada por Ele, porque o coração, ele é o centro da tua e da minha vida. É ali que eu preciso de Deus, é ali que eu preciso de uma transformação, é ali que a minha vida tem que ser mudada. Todo o resto, sua família vai mudar, teu emprego vai mudar, teu bairro vai mudar, a tua cidade vai mudar a partir do teu coração. Comece por aí e você vai ver Deus fazendo coisas maravilhosas na tua vida. Amém por isso? Fica com Deus e que o teu coração, ele realmente seja um coração verdadeiro, um verdadeiro cardia. E que o teu coração seja purificado da má consciência e lavado com a água limpa, a água que vem do lado ferido de Cristo, a água e o sangue que limpam e nos purificam para a glória do Senhor. Amém? Fica com Deus e que Deus o abençoe. O verdadeiro campo de batalha da minha e da sua vida não está nas circunstâncias externas. Não são as coisas que acontecem fora de nós, mas aquelas que acontecem dentro de nós. O campo de batalha é o nosso próprio coração, a nossa própria mente. Satanás não quer tanto dominar as nossas circunstâncias externas, a nossa vida exterior. O que ele quer dominar é o nosso mundo interior. O diabo sabe que se ele tiver o nosso mundo interior, o nosso coração, ele terá dominado toda a nossa vida. Por isso, entre as coisas que você deve guardar, como diz a palavra de Deus, a mais importante é que você e que eu guardemos o nosso coração, ou seja, o nosso mundo interior. É ele que tem que ser limpo. A gente às vezes acha que o problema é a família, o problema é o emprego, o problema é a sociedade, o problema é o coronavírus. Realmente essas coisas são problemáticas, elas de fato impõem um desafio para nós, mas o desafio maior de nossas vidas, ele está dentro de nós, em nosso coração, no nosso próprio interior. O nosso interior, ele tem que ser renovado, como Paulo disse. Ele tem que ser renovado de dia em dia. Então eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que entra na minha alma. Jesus fala que não é tão importante aquilo que sai, né? Mas é aquilo que entra na nossa alma. Porque aquilo que entra na nossa alma, ele pode contaminar a nossa alma. Então, cuidado com o seu mundo interior. Eu preciso tomar cuidado com o meu coração, porque ele pertence ao Senhor. Os nossos corações são lavados, purificados, são regenerados pela palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós devemos continuar a fazer a nossa limpeza diária do nosso coração.
Não é bonito isso? Deus nos abençoe e nos dê um coração realmente limpo e purificado para Ele. Você ora comigo? Senhor, purifica nossos corações. Faça com que nossas vidas interiores, elas sejam realmente um modelo daquilo que o Senhor espera de nós. Que seja realmente um espelho, ó Deus, da Tua vontade, do Teu propósito e para a glória do Senhor. Purifica nossas almas, nossos espíritos, nossas intenções, nossa vontade e começa ali, Senhor, a Tua obra de purificar toda a nossa vida e de fazer da nossa vida a glorificação para o Teu nome. É o que clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus o abençoe, que você tenha um ótimo domingo e a gente se vê daqui a pouquinho no culto da noite e o Senhor há de ser glorificado com a tua presença, seja lá na igreja, no culto presencial, seja na sua casa assistindo pela internet, tá bom? De qualquer modo, tenha um excelente domingo e uma excelente semana na presença do Senhor.